Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde e eu quero desejar o melhor dia para você possível. Não se preocupa não, se a coisa não começou tão bem, você ainda tem mais um tempinho pela frente e você pode confiar em Deus. Medita comigo nessa frase de Tom Wilson que diz o seguinte: você pode reclamar porque as rosas têm espinhos, ou você pode ser grato porque os arbustos com espinhos têm rosas. E aí, qual que vai ser a sua decisão? Valorize aquelas coisas boas que você tem, mesmo que sejam pequenas, e elas se tornarão importantes, imprescindíveis, se tornarão combustível para você continuar na sua caminhada. O programa está começando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um movimento muito forte que tem acontecido que estimula você a descascar mais e a desembalar menos. O que isso significa? É a nossa conversa aqui do Vida e Saúde de hoje, que vai ter também uma deliciosa receita de tabule de quinoa com frutas. Receita nutritiva, saudável, refrescante e super versátil para você fazer aí na sua casa. Eu estou aqui com a Priscila Menenzelo, que é nutricionista. Obrigada pela participação, Priscila. Imagina, é sempre um prazer estar aqui. E a gente também fica bem feliz porque você está ajudando a gente a entender melhor o nosso corpo e as opções que a gente tem para fazê-lo funcionar de forma mais saudável. É verdade. Eu estava meditando ali, falando um pouquinho sobre esse versinho, né, de Tom Wilson, que diz que a gente tem que olhar os arbustos com espinhos que têm rosas. Na alimentação a gente também precisa aprender a escolher aquilo que traz mais benefício, que traz mais saúde o tempo inteiro. Com certeza. Escolhas conscientes, né? Escolhas conscientes. Quero saber de você, o que você anda colocando aí no seu armário, o que você anda colocando na panela do seu fogão, o que você anda trazendo para a sua mesa. É saudável? Está investindo em saúde ou está investindo em doença? Uma coisa para pensar, você precisa começar a ser mais consciente e a ter escolhas mais definidas mesmo com relação à sua saúde. E para a receita de hoje você vai usar o seguinte, olha só, tabule de quinoa com frutas, você vai usar 2 xícaras de quinoa, a gente já cozinhou aqui, uma manga palmer, um kiwi, 4 morangos, suco de 1 limão e uma xícara mais ou menos de hortelã picadinho. São esses ingredientes, bem simples a nossa receita aqui. E queria começar sabendo da Priscila, o que é esse... Por que esse movimento do descasque mais, desembrulhe menos, por que ele ganhou tanta força? O que significa isso? Bom, com o crescimento da indústria, principalmente com a introdução das mulheres no mercado de trabalho, a gente sabe que o preparo de alimentos em casa diminuiu bastante. E como a gente vive numa rotina bem intensa, a gente acaba utilizando de alimentos que são mais práticos por uma questão de tempo, por economia de dinheiro, enfim, existem várias motivações que levaram as pessoas, de maneira geral, a comerem mais alimentos industrializados. E o que a gente vê hoje em dia é um aumento crescente de obesidade e, com ela, o crescimento de várias comorbidades, né? Dessas enfermidades crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. E a gente descobriu, por meio de vários estudos científicos, que esses problemas existem pelo consumo excessivo de sal, gordura, açúcar, que são justamente ingredientes presentes em grande escala nos alimentos que são industrializados. Então vem esse movimento contrário a isso, para a gente voltar às nossas raízes e buscar introduzir alimentos mais naturais no nosso dia a dia, para reduzir o consumo desses ingredientes que não fazem bem para a nossa saúde e aumentar o consumo de fibras, de antioxidantes, de micronutrientes, que vão ajudar nessa limpeza do nosso corpo e trazer mais benefícios, né? E dessa maneira equilibrar nossa saúde, nosso estilo de vida. Agora, talvez você que está assistindo a gente aqui está pensando, Teru, mas eu compro, por exemplo, farinha e lá está escrito que é um produto enriquecido com ferro, ácido fólico, e isso está inclusive presente em biscoitos recheados, em sucos, em diversos produtos que a indústria trouxe para a gente no mercado. O que tem nesses produtos embalados? Eu não estou falando aqui, gente, que todos os produtos embalados são do mal, não. Tem muita coisa boa que é embalada. O arroz, por exemplo, que a gente come, o feijão que acaba vindo mais do mercado, né? Não deixam de ser alimentos industrializados, porém a gente tem que ter atenção à forma como ele foi processado. Isso que eu queria entender, por que o embalado ele pode trazer tantos malefícios? O que está dentro desse pacote? O que pode estar dentro desse pacote? A primeira coisa importante a gente saber é que
os ingredientes de um alimento, eles são distribuídos de acordo com a quantidade. Então, quando a gente vai analisar um produto, é muito importante a gente se atentar à tabela nutricional, mas não só a isso, mas também aos ingredientes. Então, tudo que tiver em primeiro lugar é aquilo que tem maior quantidade. É a base do produto. Exatamente. E o que estiver em outro lugar é aquilo que tem menor quantidade. Então, por exemplo, você vai tomar um suco, você vai comprar um suco de uva e você não se atenta à tabela nutricional, ao ingrediente desses alimentos e você acredita estar consumindo algo saudável. E quando você vai ler os ingredientes desse suco, qual que é o primeiro ingrediente? Açúcar. Tem sucos que o primeiro ingrediente do suco é açúcar. Essa é uma lei, é uma legislação. O primeiro ingrediente tem que estar... Exatamente. O que está em maior quantidade tem que estar em primeiro lugar. Outro exemplo clássico que a gente tem são dos pães integrais. Então, a indústria faz uma bela embalagem, coloca que aquele alimento é integral. Você vai ler o ingrediente, primeiro ingrediente, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, então é uma farinha branca. Então a gente sabe que ela está presente em maior quantidade do que uma farinha integral. Então o problema desses alimentos industrializados é porque normalmente eles acabam ficando muito tempo na prateleira, então eles precisam de conservantes, acidulantes, às vezes acréscimo de sal, açúcar para conservação. E o interesse muitas vezes da indústria não é pensando na saúde do indivíduo, mas sim na venda desse produto. Então eles vão colocar estimuladores de sabor, eles vão aumentar a quantidade de gordura para que se torne mais saboroso e induza as pessoas ao consumo. Só que o excesso desses aditivos químicos, sal, açúcar e gordura, como já mencionamos, está muito associado com problemas futuros, né? Esse é o maior risco. Mas vamos pensar o seguinte, será que é possível a gente ter saúde mesmo utilizando alimentos embalados? Existem, como mencionamos, alimentos que são mais ou menos processados. Por isso é importante essa dica da gente ficar atento aos ingredientes e a gente pode, claro, encontrar um equilíbrio. Hoje a gente tem as pessoas estão mais informadas, a gente tem uma indústria alimentícia voltada para a saúde em um momento crescente, né? Elas estão aumentando. Sim. Então a gente já encontra produtos que são industrializados, então que a gente facilita a nossa vida corrida, mas que ainda assim não são ultraprocessados e que excluem esses alimentos, esses ingredientes que fazem muito mal para a nossa saúde. Então é possível a gente encontrar um equilíbrio, né? Ainda bem, né, gente? Com certeza, que a gente tem que ser realista, né? Agora, vamos falar um pouquinho das vantagens dos alimentos, então, que podem ser descascados, como eu estou fazendo aqui com a nossa manga, o kiwi. Qual é a vantagem? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa fruta, muitas vezes ela tem vitaminas que elas se perdem com o processo oxidativo, então contato com o ar, ou que elas se perdem no contato com a água. Então, dependendo da forma de processo... São muito mais perecíveis também. Exato. Dependendo da forma de processo desse alimento, você perde quase que completamente as vitaminas. Mesma coisa vem com as fibras. Quando você pega uma farinha integral e você passa por um processo de refinamento, tirando parte desse alimento, você retira a fibra e parte dos micronutrientes também, né? Quando você tem alguns alimentos, alguns nutrientes que eles são lipossolúveis, e quando você põe muita gordura, você também tem a perda de alguns nutrientes. Então, primeiro a gente tem que pensar na conservação dos micronutrientes desses alimentos, que são muito mais presentes quando eles são consumidos de forma natural. E também tem a questão de valor calórico, né? Normalmente, alimentos que eles são industrializados, eles concentram um valor calórico numa quantidade menor de produto. Então, você pode comer mais, levando ao aumento de peso. Quando o alimento está in natura, ele tem mais fibra, vai te deixar mais saciado, você consome menos, ajuda no controle de peso. Então, tem uma vantagem calórica e tem uma vantagem nutricional bem interessante, por a gente preservar nutrientes quando o alimento é consumido de forma natural. Agora, o argumento para as pessoas que consomem muito alimento pronto, muito alimento embalado, industrializado, congelado, é tempo. Sim. Tempo, agilidade, eles são realmente todos quase prontos e você precisa de pouquíssimo manuseio para servir a mesa. Alguns é simplesmente aquecer, alguns outros tantos nem aquecer. Como é que a gente faz para brigar com esse tipo de alimento, já que a gente vive uma vida moderna, já que você e eu corremos, sim, muitas vezes contra o relógio para dar conta dos compromissos, para atender a casa, para atender o trabalho, para atender tantas funções que nós acabamos adquirindo, doutora? Sim.
É uma questão de prioridade. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja agora tomando um tempinho para assistir esse programa tenha consciência de que cuidar da nossa saúde é mais importante. E a gente sabe que quando a gente está saudável, a gente tem melhor rendimento na nossa vida social, no nosso trabalho, na maneira como a gente estuda. Então, primeiro, colocar a saúde como uma prioridade. A partir do momento que a gente estabeleceu isso, a gente precisa se organizar para que isso seja uma realidade. Tá, como é que eu vou fazer a coisa acontecer? Exato, então vamos pensar, vou preparar um almoço. Se você preparou um arroz, um feijão, ele pode estar pronto e ficar na sua geladeira por uns 2, 3 dias sem problemas. E aí você vai fazer uma mistura. Então, dá para congelar arroz e feijão? Justamente, você pode, o arroz ele perde um pouquinho da textura, mas dá para congelar sim. Mas ele tem um preparo mais rápido, 15 minutinhos você faz um arroz. Feijão já é mais demorado. Certo. O feijão é excelente para você congelar. Outra coisa, você pode pegar um grão de bico, fazer um hambúrguer e deixar congeladinho. Então você já tem uma misturinha prática. Ah, vamos pensar nas folhas, legumes e verduras. Você já pode deixar as folhas lavadas, sequinhas, elas vão conservar por mais tempo na geladeira. Então na hora de consumir é só pegar, colocar no prato. Pensando numa fruta, por exemplo, na sazonalidade, a gente tem frutas que não vão durar o ano inteiro. Sim. Então você pode fazer uma compota, pode fazer uma... Congelado, preparar as polpas já para fazer um suco, um sorvete no futuro. Ou quando você estiver na pressa, priorizar o consumo daquela fruta que não precisa ser lavada ou descascada, como uma banana, por exemplo. E mesmo nos legumes, você pode consumir uma cenoura, uma beterraba que você pode preparar crua, só ralar. Então me parece cozinhar, que por exemplo. A conversa aqui está me parecendo que é muito mais uma questão de atitude do que uma questão de quem sabe, também de hábito, né? Sim. Mas é justamente isso. Você precisa estabelecer a alimentação como uma prioridade e se organizar para isso. Ah, Pri, não tenho muito tempo. Eu sempre dou essas dicas para os meus pacientes. Tira um dia do seu final de semana que você está mais tranquila, já deixa tudo meio organizadinho na sua rotina. Tem gente que faz à noite. Sim, prepara já a marmitinha, deixa congelada para a semana inteira e vai variando de acordo com a semana. A gente sabe que ter mais variedade, consumir os alimentos mais naturais é melhor. Mas se isso não é possível, vamos trabalhar dentro da realidade de qualquer um. Mas quanto mais natural e menos processado, melhor. Então, eu prefiro que a pessoa coma o arroz de 2, 3 dias que está na geladeira dela do que comer o hambúrguer congelado que está na prateleira do supermercado há 6 meses, 1 ano, correto? Com certeza. Então, faz mais sentido você se organizar e dar essa adaptada aí dentro da sua rotina. Agora, vamos pensar o seguinte... Vamos sair agora um pouco da conversa aqui da saúde e pensar no impacto ambiental que tem essa máxima de desembrulhar menos e desembalar menos, né, e descascar mais. Pensando agora para o impacto ambiental. Eu acho que todo mundo já sabe, principalmente os impactos que o consumo do plástico tem no meio ambiente, né? Não só do consumo, mas também da degradação depois, Exatamente. Né? Então, é um alimento que demora para ser degradado, né? Ele não é biodegradável, na verdade. Então, a gente precisaria fazer uma reciclagem, o que não acontece com a maior parte dos produtos. E acaba sendo descartado na rua, o que causa entupimento. Daí você tem enchentes, ou que é descartado no mar. E a gente sabe que leva à poluição e alterando também a saúde, a flora, a fauna e a flora desses animais que estão no mar. Então, a gente tem esse impacto ambiental. E também tem a questão de contaminação pelos químicos que são utilizados em alguns produtos que são descartados nas nossas nascentes de rios. Então, a gente acaba tendo uma poluição também da água. Enfim, eu acho que é uma produção em escala e que traz vários impactos ambientais, né? Quando você come um produto in natura, você pode utilizar isso depois com adubo, você pode utilizar a base desses alimentos até para plantar algo na sua casa, fazer crescer e gerar um fruto. Olha, pensando no insumo, realmente. Exatamente. Então, você consegue reaproveitar esses elementos de uma maneira muito mais ecológica e consciente, né? Doutora, realmente a proposta é que a gente faça mais uso dos alimentos mais naturais, os mais próximos da terra. E a gente está preparando hoje aqui uma salada de quinoa com frutas, uma salada totalmente diferente do que você já comeu ou do que você já viu aqui no Vida e Saúde. Eu tenho aqui a quinoa cozida. A quinoa é esse grãozinho aqui. A quinoa é considerada um cereal? A gente chama ela de subcereal, né? É um subcereal porque ela tem características muito próximas ao trigo ou ao arroz e tem até
características não só estruturais, mas também nutricionais bem interessantes. Mas além de ser rica em carboidrato, ela tem muita proteína, muita fibra e vários micronutrientes, né? A quinoa foi considerada por muitos anos um dos melhores alimentos mais completos do mundo, né? Ainda é um dos alimentos mais ricos que a gente tem no mercado. Só que hoje. tem muita gente que não sabe como consumir a quinoa. Eu já vi em forma de mingau, eu já vi em forma de arroz. E olha, assim, a gente cozinhou. Como é que cozinha a quinoa? Tipo arroz, só que sem o alho. A gente colocou na água, lava bem, põe na água, cozinha com um pouquinho de sal e deixa até ela ficar assim bem macia. É simples. É bem simples. Se sobrar água do seu cozimento, você pode escorrer para deixar ela sequinha assim, tá? E mais uma dica para quem não tem tempo é a quinoa em flocos, né? A quinoa em opção flocos. prática para quem talvez não possa prepará-la. Exatamente. Olha só, então a gente precisa pensar estrategicamente. Eu preciso do alimento, eu devo consumir esse alimento. Como é que eu vou fazer para que ele chegue em casa, mesmo com a minha rotina corrida? Tem que ter estratégia. Aqui, olha, a gente usou então a quinoa e eu tô colocando kiwi picadinho, só que eu separei sempre umas fatias aqui do lado para depois enfeitar o meu prato. Manga, que é uma fruta um pouco mais doce, e morango, que é ácido também, assim como o kiwi. E olha que cores fantásticas que eu tenho na minha salada. Tá na regrinha das 5 cores já. Tô na regrinha. Explica aí rapidinho qual é essa regra, Ela doutora? é bem utilizada principalmente para alimentação infantil. Então, a gente sabe que os nutrientes eles estão distribuídos, principalmente os antioxidantes, né? Distribuídos de acordo com as cores. Então, para incentivar que eles comam um prato mais colorido, a gente fala, tenta montar um pratinho com 5 cores, um pratinho bem colorido. E é engraçado que às vezes quando eu vejo as crianças no restaurante se servindo e contando, olha, mamãe, uma, 2, 3. Então, você vê que realmente incentiva e ajuda. E aí você sabe que você vai estar tendo acesso a 5 compostos ativos diferentes, né? E tem criança que acaba até educando pai e mãe, Nossa, né? Nossa, já vi muito isso. Ó, tô colocando então agora para terminar a festa das cores aqui da salada de quinoa e frutas, uma xícara inteira de hortelã. Vai bastante hortelã mesmo, pode exagerar aí. Eu peguei da minha horta, fica muito mais gostoso. Se você não tiver aí na sua hortinha, você pode comprar. E acho que aqui vale até a proposta do seco. Se não tiver jeito, pode comprar o desidratado, exatamente. Só as folhas, estou tirando todos os talos, tá, gente? Agora vamos pensar o seguinte, já que você falou de cores e crianças, realmente o desembalar menos e descascar mais com crianças pode ser desafiador. Você que tem filhos aí, de repente você não tinha hábitos tão saudáveis até então, talvez está se perguntando como é que eu vou fazer com o biscoito recheado do meu filho, com os refrigerantes de final de semana, com os hábitos da lancheira que não foram os melhores hábitos formados. Como é que a gente encara esse desafio com as crianças tentando aderir a esse movimento? Olha, a indústria, ela apela muito para o público infantil. Então, a gente tem um investimento no marketing fortíssimo para embalagens e propagandas que sejam atrativas para essas crianças. E até mesmo a distribuição de alimentos num supermercado são pensados nisso. Então, quando você vai analisar uma prateleira, os produtos para criança, por exemplo, estão nas prateleiras mais baixas, que ficam ao alcance da visão dessas crianças, para que elas possam ver, gostar e ir lá pedir para o pai e para a mãe para comprar aquele produto. E às vezes, nessa altura, tem criança que tem até autonomia de alcançar o produto e colocar no carrinho. Exatamente. Então, assim, vai muito da primeira questão é que as crianças são muito influenciadas pelos seus pais. Então, se vocês comem essas coisas em casa, vai ser muito difícil de ser para o seu filho que ele não pode, não deve comer. Então, quando a gente pensa numa mudança de hábitos alimentares, tem que envolver a família toda para isso alcançar a criançada. Você acha que funciona uma boa conversa, honesta? Certeza. Olha, a gente não foi bem até aqui a gente fez escolhas que não foram tão inteligentes nessa área, mas agora a gente quer mudar. Sim, quem está dentro, coloca a mão aqui. A gente não deve subestimar a compreensão de uma criança. Elas são muito sensíveis e elas vão sim obedecer aos pais e ouvir os conselhos dos pais, uma vez que eles também vivem essa realidade. Mas é claro que a gente sabe que elas têm um paladar, às vezes, para a tendência de gostar de coisas mais doces. Então, vale também uma questão de organização. Essa mãe pode preparar um cookie caseiro, que em vez de usar, sei lá, farinha branca, ela põe uma farinha de aveia. Em vez de usar um açúcar refinado, ela vai fazer com açúcar mascavo. Em vez de usar gotas de chocolate, ela vai usar uma uva passa. Então, a gente pode criar formas de adaptar
uma receita para ficar gostosa Legal. e saciar a vontade dessas crianças. E tem que ser apetecível, né, Com gente? Não adianta certeza. você trocar uma embalagem linda de biscoito recheado por uma coisa sem graça, sem sabor, pode ser o mais nutritivo possível, mas se não tiver graça, não tiver atração, aí a gente vai perder Envolve a carinho, batalha, né? certamente. Envolve Carinho. preparo, tem que ser uma coisa bem pensada. E tem hoje, como dissemos, a indústria que já fornece produtos assim. A concorrência vai ser acirrada, Sim. ponto. Mas existem já produtos industrializados menos processados e que são interessantes também para criança. Então a gente já pode pensar em comprar coisas que sejam menos processadas. Gente, olha essa salada de quinoa, que cheirosa linda demais. que tá. E agora eu vou finalizar simplesmente com um limãozinho espremido aqui. E enquanto eu finalizo com o limão espremido, a gente vai fazer uma pausa aqui para mostrar para você agora o quadro em forma. É hora de mexer um pouquinho aí. Exercícios de fortalecimento dos membros superiores. Vamos ver. Olá! No quadro em forma de hoje, vamos dar algumas dicas para fortalecimento de membros superiores, especificamente os braços. São músculos que mais usamos no nosso dia a dia e é importante você fortalecer para você não ter nenhum tipo de dor, nenhuma patologia. Esse primeiro exercício que eu escolhi é para fortalecimento dos ombros, né? Um músculo bastante afetado aí no nosso dia a dia, principalmente no trabalho, estresse. É um músculo bastante sobrecarregado aí, onde a gente sente bastante dores. Então vamos fortalecê-lo. Primeiramente, mantenha a posição ereta, contrai seu abdômen, flexiona levemente seu joelho, braços ao lado do tronco, sobe reto, mantenha o cotovelo semi-flexionado para não forçar a articulação do cotovelo e volta. Movimentos mais lentos, não tão rápidos. Escolhi aqui 2 quilinhos, mas vai depender do seu nível de atividade física aí. Tá ok? Sobe até a linha do ombro e volta devagar. Pode repetir de 8 a 12 movimentos. E aí você pode voltar a repetir o exercício. Pode dar uma pausa aí de 15 a 30 segundos de intervalo. O próximo exercício é para fortalecer os músculos do braço, chamado bíceps, ok? Eu escolhi esse halteres de 2 kg, mas você pode ter em casa aquela garrafinha pequena de água, pode encher ela com areia, pode encher ela com água mesmo, tá? E fazer. Não tem desculpa para não fazer esse exercício. Primeiramente, você vai virar a palma da mão aqui para fora. Vai inspirar, mantenha a postura aqui, ó, dos ombros para trás, cotovelo coladinho no seu corpo. Inspira, subiu até o seu limite, flexionando o cotovelo, depois volta devagar. Subiu, estendeu. O importante é você manter o ângulo do movimento, não vai abrir o cotovelo, é sempre fechadinho, colado aqui do lado do seu corpo. Com o tempo, você começa a adquirir mais força. E aí a gente pode estar trocando depois esse peso, aumentando um pouquinho. Isso vai fazer com que melhore o fortalecimento aí. Vai passar a ter menos dores aí nas suas atividades do dia a dia. Nosso próximo exercício para complementar os músculos do braço é o tríceps. É um músculo também bastante importante aí para o nosso trabalho no dia a dia. Primeiramente, a gente vai estender lá em cima os 2 braços, em cima da cabeça. Vamos flexionar atrás, mantenha o cotovelo fechadinho, não deixe ele abrir. Inspira, subiu novamente e volta. Se você tem alguma limitação no cotovelo, faça um movimento mais curto. Subiu, desce devagar para finalizar, respira, dê uma pausa de 15 a 30 segundos, de 8 a 12 repetições. Muito obrigada, Júlio. Realmente a gente pode fazer muita coisa na academia ou em casa, mas tem que se mexer. A salada nossa aqui tá quase pronta. Eu só vou transferir, na verdade, para um bowl mais bonitinho. Você pode arrumar em casa e eu separei algumas frutas para enfeitar. Mas você viu que é bem simples, quando a gente já tem o alimento preparado e quando a gente pede ajuda também para
sei lá, às vezes você trabalha o dia inteiro, mas seu filho fica em casa. Seu filho de 11 anos, sua filha de 15 anos, ele pode ajudar. Com deixando certeza. pré-cozido, deixando lavado a salada, deixando a mesa posta. Cada um pode contribuir, né? E hoje a gente já teve o exemplo de uma quinoa que você pode preparar, já deixar pronta. E com ela dá pra fazer um tabule, dá pra fazer esse prato com frutas, dá pra você substituir um arroz. Dá pra fazer É um um alimento bem hambúrguer. versátil, exatamente. Você já pode preparar várias coisas, né? Olha só, vou colocar umas fatias de manga aqui pra dar uma enfeitada. Uma gracinha só, gente. Vou colocar umas fatias de kiwi assim também. E por último, um pouquinho de morango. Vou pegar outra faca. Um morango, vou fazer umas fatiazinhas nele. E olha, dá pra ver que a salada é de frutas, quinoa e frutas. Bora provar, doutora? Com certeza. Melhor parte agora. A melhor parte, eu tô Quer que eu louca leve pra lá pra provar. Eu quero, por favor. Você que tá chegando agora, quiser pegar essa receita, acesse o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Tá lá essa e outras receitas que a gente já linda. preparou aqui no Vida e Saúde. Deixa eu te servir, Priscila. Por os nossos potinhos aqui. Sim. Se você não gosta de hortelã, não tem problema não. Você pode fazer com alguma outra ervinha que tem aí, tá certo? Tá lindo, né? Desse jeito fica mais fácil descascar mais e desembalar menos, né? É verdade. Vamos provar agora. Vamos. Na hora da verdade. Você vai dizer primeiro, hein? Tá bom. Vou pegar com a manga aqui. Cheiroso tá muito cheiroso. Eu sou suspeita, porque eu adoro o sabor agridoce. Mistura de salgado com doce, então eu acho uma delícia. Ficou muito bom. Também aprovei. Muito gostoso. E não se intimida aí não pelos ingredientes. Se não tem kiwi na sua região, usa usa uva, por exemplo. Se não tem uva, usa a fruta que tiver aí e você vai se surpreender com esse resultado. Priscila, obrigada pelas dicas, pelas informações aqui no Vida e Saúde de hoje. A gente conta com você mais vezes aqui. É sempre um prazer. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchauzinho.